Olá, minhas amigas e meus amigos do Harmonia, muita paz para todos. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre espiritismo, né? Eu fui convidado pela minha amiga Zezé para falar sobre um trecho do livro Maria Dolores, do médium Chico Xavier, sobre reencontro no além. Antes de começar a palestra, vamos para a nossa prece inicial. Agradecemos a espiritualidade por estarmos mais uma vez conversando sobre a doutrina dos espíritos. Que a paz e o esclarecimento que nela podemos encontrar atinjam mentes e corações. E que assim seja. Pois é, pessoal. Então, assim, o trecho desse livro, né, Encontro no Além, conta em versos, né? O livro todo é feito em versos, é um livro bem bonito, né? Não poderia ser ao contrário do mestre médium Chico Xavier. Então ele conta sobre um encontro de uma mãe e de um filho no plano espiritual, né? Ambos estão com problemas no seu desencarne e ali estão começando a conversar, né? No ponto de se reconciliar. Então, assim, primeiro, acho que a primeira reflexão que nós devemos fazer é assim, qual é a visão do ponto de vista espiritual dos nossos filhos, né? O que são os nossos filhos para nós, assim, nós que nos percebemos como espírito imortal, estamos todos participando de um grande projeto reencarnatório, né? Então, do ponto de vista assim do espiritismo, o que seriam os filhos, né? Os filhos assim são espíritos como nós, né, que precisam ainda reencarnar e trazem consigo toda a sua bagagem de necessidades evolutivas, assim como nós trazemos também. Então, para a doutrina espírita, os filhos são companheiros de um projeto reencarnatório, né? É claro que, do ponto de vista biológico, os filhos são descendentes, né? São criações do DNA dos seus pais. Para a doutrina espírita, há um comprometimento, do meu ponto de vista, até maior do que isso, porque os pais eles buscam levar a sua reencarnação, ou seja, um dos objetivos da sua reencarnação como pai, como mãe, é fazer com que a reencarnação da sua filha, do seu filho, seja uma reencarnação proveitosa no intuito de evoluir espiritualmente, né? Então, nós devemos entender como a reencarnação como um grande projeto de vida, né? As coisas não acontecem por acaso, muito menos um projeto reencarnatório. Nós escolhemos, né, ou combinamos, né? Se for com pessoas, nós combinamos a nossa reencarnação, porque nós não podemos escolher de uma maneira unilateral, né? Os encontros no plano material são encontros combinados, né? Às vezes, na maioria das vezes, combinados de maneira consciente. Outras vezes, a nossa própria consciência, intuição, mediunidade funciona para que nós entremos em contato com aquelas pessoas que nós precisamos nos reencontrar para, enfim, ajudarmos, para sermos companheiros de viagem, para ser ajudado. Também pessoas que são de nossas responsabilidades, né? Então, os filhos, né, do ponto de vista espiritual, é um projeto compartilhado, né? Os pais, né, mãe e pai, escolheram, ou melhor dizendo, combinaram com espíritos, normalmente espíritos
que são espíritos que compartilham de ideias próximas, né? Que são espíritos próximos, muitas vezes já foram parentes e já foram da família em outras encarnações, e combinam para que aquela encarnação que está por vir sejam pais e sejam filhos e formem uma família. Esse é o geral, né? Digamos, é a programação reencarnatória geral daqueles espíritos que estão buscando reencarnar e ter um sucesso reencarnatório e que estão buscando formar uma família. É claro que, da mesma maneira que os filhos são espíritos, né? Os filhos biológicos são espíritos que não pertencem àquele pai ou àquela mãe, né? Os filhos não pertencem àquele pai ou àquela mãe. Eles são companheiros de um processo, de um projeto reencarnatório, né? Os filhos biológicos ou, se for o caso, os filhos que não têm a mesma, que não têm o mesmo DNA dos pais, né? Os filhos adotivos. Né? Então, é o mesmo processo, né? O combinado se dá. Então, há uma responsabilidade mútua entre pais e filhos, e é claro que durante um bom tempo da vida, os pais, né, são os responsáveis pelo início da reencarnação daquele ser que está chegando ao mundo. Então, a responsabilidade dos pais sobre a criação, né, e sobre a condução da reencarnação é uma responsabilidade muito importante, né? Então, quando a gente fala assim, eu costumo dizer que todos nós temos um projeto reencarnatório, nós temos uma missão de vida, um propósito de vida, né? Podemos escolher o nome que quisermos dar a essa programação reencarnatória. E às vezes eu falo assim, olha, todos nós temos uma missão de vida. E algumas pessoas me perguntam, Sócrates, mas eu não tenho grandes ambições, não, né? Eu sou apenas pai, eu sou apenas mãe, né? Eu trabalhador, estou dando educação para os meus filhos, para as minhas filhas. Eu falo, mas essa parte, né, é também uma missão, faz parte de uma missão, né? Você construir uma família, você dar educação, né, e dar assistência, mas não é só educação formal, não. É a educação integral, né, para sua filha, para o seu filho, é um componente importantíssimo da sua reencarnação, porque não é simples, não é fácil educar, né? Cada geração tem uma maneira diferente de educar, e nós estamos mudando muito, né? Nós como sociedade, nós estamos mudando muito a maneira de educar e de criar. Então, eu me lembro, o pessoal que é jovem há mais tempo como eu, devem se lembrar que quando a gente era criança, né, bom, acontecia assim com a maioria das crianças, um adulto dizia alguma coisa e não precisava ser o pai ou a mãe ou quem criou aquela criança. Bastava ser um adulto, né? Na maioria das vezes, um adulto dizia algo para a criança, por exemplo, menino, vá pegar ali um copo de água na geladeira para mim. A criança ia lá sem resmungar, sem perguntar, sem nada, ia lá resignada, pegava um copo d'água. Obviamente, aí já é uma criança um pouco maior, né, que poderia abrir a geladeira, pegar um copo, servir uma água para aquele adulto que estava ali, não era da família. Então, era algo comum, né? A criança obedecia ao adulto e sem pestanejar. Pais e educadores do século XXI, né, da segunda década do século XXI, hão de concordar que hoje em dia não é bem assim. Você chegar na casa de uma criança, sei lá, um pré-adolescente de uns 12 anos, e pedir, garoto, pega um copo d'água ali para mim. Né? Muitos deles vão olhar assim para sua cara e vão perguntar, ué, por quê? Né? Porque é uma boa pergunta. Né? O senhor está sentindo alguma coisa? Né?
O senhor não pode abrir a geladeira e pegar? Para muitos de nós, pode soar assim uma falta de educação, né? Mas é que os tempos mudam, os tempos estão mudando. É óbvio que, às vezes, pessoas que tiveram pais repressores, né, podem assim, exagerar na educação do seu filho, tentando dar o máximo de liberdade possível, às vezes exagerando, né? Mas, na maioria das vezes, é porque aquele espírito, né, e sobretudo esses jovens espíritos que estão reencarnando no século XXI, até mesmo em função de uma criação com uma mentalidade mais aberta, mais democrática, entendendo que a criança não é um serzinho pequenininho, menor, mas sim um espírito que está ali reencarnando, é dado mais poder, mais liberdade à criança, né? Então, os desafios de criação de hoje são desafios maiores, né? Porque a criança, os adolescentes, os pré-adolescentes, eles vão questionar, né? E eu acho que isso é bom, né? Eu acho que isso é bom. É claro que pode dar mais trabalho, porque a gente não adianta mandar e a criança obedecer, o filho obedecer, né? Ou a filha. A gente precisa conversar, dialogar, mostrar, explicar, ser mais presente, né? Estar mais presente na educação, né, dos seus filhos. Então, é um desafio maior que pais, né, e educadores também, mas nós estamos falando aqui sobre uma mãe, né, que teve um encontro no plano espiritual, né, no ponto de reconciliar, né? Nesse caso dessa mãe, era uma mãe que deixava o filho fazer tudo e fazer uma proteção muito grande ao filho que lhe fez mal, né? Então, é claro que o que eu estou dizendo assim, os desafios nossos é justamente conciliar uma educação mais liberal, onde nós possamos ser mais verdadeiros com aqueles seres reencarnantes novos, né, ou novos reencarnantes, mas, ao mesmo tempo, entender que aquele momento infantil daquele espírito, né, é um momento ideal para que a gente possa ajudá-lo a escolher a trilha do seu caminho, ou colocar ele na trilha do caminho que o espírito mesmo sabe que vai trilhar, né? Então, assim, é necessário que a gente prepare ele para a vida, né? Ora a vida vai ser dura, ora vai ser fácil, né? Ora, né, vai ser mais ou menos. Então é necessário que a gente tenha esse entendimento, né? Do ponto de vista do filho também, é claro que assim nós normalmente estamos juntos com espíritos que se assemelham a nós, né? Nós temos uma compatibilidade espiritual com aqueles espíritos, né? São pessoas que não são caras, né? Há um amor, normalmente há um amor entre si, né? Entre mãe, filhos, né? Pai, filhos. Então, assim, nós estamos mais ou menos no mesmo nível espiritual, né? E aí, também, olhando pelo lado dos filhos, de vez em quando eu ouço algum filho dizer assim: ah, mas eu não pedi para nascer, né? Tem isso? Quando vai ficando adolescente, né? Querendo jogar suas asinhas, colocar suas asinhas do lado de fora, ou seja, começar a se perceber como espírito independente, que na verdade, né? Ele diz assim, né? Olha, mas eu não pedi para nascer, né? Aí você tem que dizer assim: claro que você pediu. Você pode não se lembrar, mas que pediu, pediu, né? É óbvio que o que aconteceu, como eu já disse antes, foi um grande combinado, né? Nós combinamos com a companheira, o companheiro, o cônjuge, né? A esposa, o esposo, nós combinamos com a filha, com o filho, combinamos com os parentes, com os amigos, enfim. Nós fazemos um grande combinado das pessoas que vão estar conosco naquela reencarnação, né? Naquela temporada.
Então, e é uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade para o filho para com o pai? Né? Mas, assim, a responsabilidade maior do filho para com os pais, né? Dos filhos para com as mães, vai se dar mais no final da encarnação dos pais, né? É claro que os filhos precisam, né, necessitam respeitar e amar os pais e vice-versa, né? Mas, do ponto de vista de responsabilidade social, né, uma boa parte da vida, essa responsabilidade cai no colo dos pais, né, e não dos filhos, né? Então, é importante que nós possamos entender a reencarnação como esse grande projeto. É um grande projeto que nós escolhemos, né? Poxa, mas eu escolhi passar por uma dificuldade nessa encarnação. Uma boa parte dessas dificuldades, que nós chamamos de provas, né, dentro da doutrina espírita, fomos nós que escolhemos. Mas, do ponto de vista espiritual, essa dificuldade significa uma grande lição a ser aprendida. Se conseguirmos passar por essa lição, né, e aprendermos os valores embutidos nessa lição, nós vamos galgar alguns andares aí no desenvolvimento espiritual, né? Algumas dificuldades somos nós que criamos nessa encarnação mesmo, né? Então, faz parte, porque quando nós falamos assim, fizemos um grande projeto reencarnatório, né, que a reencarnação é um grande projeto de vida, eu não estou com isso querendo dizer que todas as coisas vão acontecer ipsilítere, da mesma forma que nós planejamos. Não. As coisas, o planejamento é exatamente o que o nome diz. É um plano, né? Cabe a nós executarmos aquele plano. E se resolvermos, né? Porque pode ser que algum espírito não resolva, né? E a gente sabe que isso acontece, né? E a princípio está sendo também comum, né? Pessoas que resolvem reencarnar e não ter filhos, né? Mas quando nós reencarnamos com esse propósito de construir uma família, né? Criar filhos, mãe e pai, né? Há uma responsabilidade grande, né? Sobre esse grande combinado, né? Então, assim, durante uma determinada época da vida, até o início, né, assim, da adolescência, na pré-adolescência, sobretudo, a criança ela está mais apta a aprender, né? Então, o espírito ainda não, eu costumo dizer assim, o espírito ainda não reencarnou por completo, né? A criança ainda está um pé no plano espiritual, um pé no plano físico, então é mais fácil para mãe, pai, educadores, colocar, né, a maneira como ele entende que vai funcionar melhor a reencarnação daquela pessoa, daquele ser, né? Então, assim, as qualidades, por exemplo, daquele espírito podem ser realçadas, né? Assim como algumas más tendências podem vir a ser diminuídas. Quando eu digo que naquela época, na época que nós éramos crianças, nós respeitávamos mais os pais, né? Ou pelo menos aparentávamos isso, né? Na verdade, muitas crianças tinham vontade de dizer não, né? Só que a sociedade era mais rígida com isso, né? Hoje eu vejo que as crianças de hoje elas são mais verdadeiras, né? E o mundo também um pouco menos hipócrita. Então, permite-se uma liberdade maior para essas. E vamos lembrar, né? As crianças são novos reencarnantes, são espíritos velhos, né? Então, já trazem uma bagagem, embora, claro, que essa bagagem vem chegando para ela, né? Aos poucos, né? Apenas depois, quando chega a vida adulta, quando o seu organismo está completo, né? Aquele ser que reencarna
tem a possibilidade assim de todos os seus recursos interiores, né? Vem com uma clareza um pouco maior, nem para todos, mas para muitos, quais são os objetivos da sua reencarnação, né? Só um minutinho para eu tomar uma água. Então, nós percebemos que há uma tendência, né, da sociedade ser mais verdadeira. E quando isso acontece, né, quando há menos hipocrisia e mais possibilidade das pessoas serem o que elas realmente são, há um choque, né? Há conflitos. E por isso que é cada vez mais importante sabermos conviver com o outro, né? A convivência com as pessoas, né? O estar com o próximo é um dos grandes desafios da nossa reencarnação, né? Então, assim, resolver as coisas com o próximo, estar de bem, ou estarmos bem resolvidos com amigos, parentes, familiares e, sobretudo, pais e filhos, né? É algo extremamente importante, né, dentro de um projeto reencarnatório. Não existe projeto reencarnatório se você teve como projeto ter uma família, ter filhos. Não existe, dentro de uma visão dessa, não existe um projeto reencarnatório com sucesso que não vise pais e filhos se entenderem. Isso não significa que vão pensar iguais, né? Aliás, esse talvez seja um dos grandes erros das criações, né? As mães e os pais quererem colocar a sua percepção do mundo na cabeça das crianças, né? Claro que nós devemos, nós não devemos nos omitir, né? Então, talvez o pior da criação é a gente se omitir em relação a algumas coisas, né? Nós não devemos nos omitir sobre os vários aprendizados da vida para quando nós estamos educando, né? Quando nós estamos convivendo com nossos filhos. Mas a gente sempre tem que ter na cabeça a ideia que aquele filho é um espírito, né? Um espírito velho, às vezes mais sábio do que nós, né? Às vezes até mais preparados em determinados assuntos do que nós. Então a gente precisa ter esse tipo de entendimento. Hoje em dia, com a tecnologia, nós percebemos isso muito mais claramente, né? Eu oriento assim, algumas pessoas, eu fiz até uma live aí orientando algumas pessoas, sobretudo palestrantes espíritas que não estavam acostumados com lives, para que eles pudessem fazer suas apresentações, né, suas palestras, continuassem a fazer nessa época de pandemia através dos computadores, né? E uma das dicas que eu dei, né, e continuo dando essa dica para essas pessoas que já estão com uma certa idade, que não tem muita afinidade com computadores, internet, webcam, é que se tiver alguma dificuldade, peça ajuda a esses novos reencarnantes, ao filho, ao neto, ao sobrinho, né? Porque ele já vem com uma bagagem, já parece que já vem com uma bagagem tecnológica. Então, eu me lembro, mais uma vez, fazendo uma comparação de uma criação anterior. Isso não acontecia muito lá em casa. Eu sempre já tive esse viés um pouco mais tecnológico, mas eu me lembro que em algumas casas as crianças eram proibidas de pegar na televisão e mudar de canal, né, para não quebrar a televisão. Hoje em dia, a maioria das crianças sabe muito mais sobre computador, smartphones, do que os adultos, né? Então, é claro que assim, o grande desafio é a gente saber conciliar, né? A gente saber conciliar entre colocar o nosso ponto de vista da criação, né? Colocar a maneira como a gente entende que vai acontecer essa criação, deixar que isso aconteça, mas também deixar que o espírito da filha, do filho, ele desabroche,
ele possa ter a sua própria vida, né? E vai ter, de uma maneira ou de outra, vai ter a sua própria vida, né? Proteção demais ou desinteresse também pela criação dos seus filhos é um problema para a reencarnação do seu filho e também sua, porque, como eu disse já, o projeto reencarnatório para aquele pai, para aquela mãe, é um projeto que insere dentro do objetivo da reencarnação a criação, né, de uma família. Então, os pais precisam ter esse tipo de entendimento, né, que nós dá responsabilidade não apenas social, mas uma responsabilidade espiritual que temos com os filhos, né? Mães, pais, enfim, as pessoas que criam, né, os seus filhos, eles devem ter esse entendimento. Um outro problema que é comum percebermos, né, e que nós não devemos cometer, ou pelo menos ter a percepção de que isso é possível acontecer com a gente e dirimir tais questões, tais problemas, está na questão assim, muitos pais colocam para seus filhos como se eles fossem uma continuidade da sua reencarnação, né? Então, isso acontecia mais no passado, mas ainda vemos algumas coisas acontecerem agora ainda. O pai tinha um sonho de ser advogado, não conseguiu, faz tudo para que o filho seja, né? A mãe tinha o sonho de ser uma médica, não conseguiu, faz tudo para que a filha seja contra a vontade, né, desses filhos. Então, assim, os pais conseguem uma carreira de sucesso em determinada área e vê também como os filhos como a continuidade, né, da família, então eles têm que fazer aquilo mesmo, as mesmas coisas, né, que os pais faziam, né, ter a mesma profissão, ter a mesma ideia de família, né? Então, é importante que, a partir de determinado momento, a gente tenha essa consciência de que os filhos, eles têm o seu projeto de vida também. Eles fizeram um projeto de vida com a gente, né? Combinamos, né? Fulano, quer ser meu filho? Tá bom, eu quero ser seu pai. Então, filhos e pais combinam, né? Mas também os filhos, eles têm também um projeto de vida e que combinaram com outras pessoas também, né? Que não necessariamente foi combinado com os pais, né? E aí é a família desse filho que vai acontecer, é o trabalho, né, que ele vai ter, são os novos amigos, enfim. É importante que a gente entenda que o compromisso reencarnatório da sua filha, do seu filho, é um compromisso com ele mesmo, né? Aliás, o compromisso que nós temos, né, não é com, sei lá, um ser divino, com um guia espiritual. O compromisso que nós temos na reencarnação é um compromisso com a gente mesmo. Então, cada um tem as suas necessidades evolutivas. A necessidade evolutiva, ou seja, o conjunto de aprendizados que eu vim fazer aqui nessa reencarnação, provavelmente não é o mesmo que a sua filha, né? O seu filho. Então, é importante que a gente tenha esse tipo de entendimento. Cada projeto reencarnatório, cada vida, cada reencarnação tem o seu conjunto de necessidades, conjunto de provas, algumas expiações, enfim, cada um vai passar por aquilo que precisa. Algumas coisas são de extrema responsabilidade, né, daquelas pessoas que estão convivendo junto, mãe e pai, né, obviamente tem uma responsabilidade maior, como eu já disse. Outras não, né? As coisas vão acontecer porque assim é necessário para o aprendizado, né? Nós não estamos aqui para um sofrer generalizado, né? Nós não estamos aqui num campo de sofrimento, né? Num campo de concentração.
Nós reencarnamos aqui para um grande projeto de vida, né? Que tem por finalidade educar o espírito. Da mesma maneira, nós não estamos aqui a passeio ou para festas. Estamos aqui numa espécie de uma grande escola. É para isso que nós viemos, né? Nós viemos para educar o espírito. E os pais são os principais educadores desse espírito, né? Ou pelo menos deveríamos ser, né? Pais, mães são os principais educadores, né? Agora, nesse livro é importante entender que esses espíritos eles estavam perturbados, né? Quem lê o livro, né? Quem está lendo o livro, são espíritos que estavam perturbados, né? Agora, normalmente os pais e filhos, quando estão desencarnados e se encontram no plano espiritual, normalmente eles se agem de uma maneira harmônica e jubilosa, porque estão felizes de encontrar pessoas que se amam, né? Então, o encontro, esse encontro, na verdade, que é um reencontro, né? E normalmente a família espiritual, normalmente não, a família espiritual é uma família muito maior do que aquela família que nós tínhamos aqui, ou que nós temos aqui no planeta azul, né? Quando estamos encarnados. A família espiritual é uma família grande. Por quê? Porque nós vamos encontrar pessoas que já foram pais, nossos filhos, nossos irmãos, enfim, durante inúmeras encarnações, né? Então, nós temos uma grande família espiritual. E quando essa família se encontra, normalmente é um encontro de alegria, é um encontro de amor, né? Que esses espíritos estão ali festejando um reencontro, né? Então, é importante a gente também entender que isso se dá no plano espiritual, né? E claro que quando esses espíritos estão pais e filhos, podem reprogramar uma nova reencarnação, né? Porque a gente ainda vai viver várias reencarnações, né? Então, é claro assim, que todos nós temos as nossas responsabilidades, né? Se a mãe fizer o máximo de si, se os pais fizerem o máximo de si para que seus filhos sejam pessoas de bem, né? E estejam assim, no caminho certo que nós imaginamos para o aprendizado aqui na Terra, né? E que eles assim, e preparar esses filhos para trilhar os seus próprios caminhos, né? É muito importante todos nós entendermos que somos espíritos independentes, né? Nós temos a necessidade de nos relacionarmos com os outros para crescermos juntos, mas cada um tem o seu caminho, né? Cada um tem o seu propósito, o seu estágio de vida. Por isso que as coisas que servem para o crescimento espiritual de uma pessoa não necessariamente servem para outra, né? Porque muitas vezes a gente vê, poxa, se meu filho fosse por esse caminho, ele ia se dar bem, né? Não necessariamente. Quando a gente olha dessa maneira, a gente está vendo muito as nossas necessidades, ou a maneira que nós achamos que aquele filho vai ser feliz, né? Que aquele filho vai se encontrar, né? Que ele vai crescer. O que os pais devem procurar, sobretudo depois de uma certa idade dos filhos, é fortalecer esses filhos para que eles encontrem por si só a melhor maneira de trilhar o seu caminho, né? O seu processo reencarnatório, né? Então, assim, existem essas tarefas todas, existe essa responsabilidade, né? Agora, o principal elo entre mãe e filho, né? Entre pai e filha, entre pais e filhos, o principal elo é o amor. A gente ouve muito dizer assim que filho não vem com manual de instrução, né? Filhos não vêm com manual de instrução. Claro que cada um tem uma maneira de pensar sobre criação. Nós estamos aqui falando algo genérico sobre criação, né? Obviamente olhando pelo lado espiritual, pelo lado da doutrina espírita.
mas não vem, na verdade, assim, a gente, naquela reencarnação, a gente aprende fazendo, né? A criação a gente aprende fazendo. Claro que nós temos experiências de outras vidas, nós já fomos mãe, pai, filho, filha, né? Já tivemos várias experiências. Né? Mas naquela reencarnação, como a maneira de se criar, né? Muda de reencarnação para reencarnação, né? É cada vez mais necessário o diálogo, a conversa, o respeito, o entendimento do próximo, né? Ou seja, cada vez mais podemos dizer que é cada vez mais trabalhoso uma criação, né? Se a gente quiser criar de uma maneira completa, né? Integral, deixar preparado aquele espírito para que ele tome o seu próprio caminho, as suas próprias decisões. Então, assim, o que é comum a toda essa criação que a gente pode dizer, né? Ou seja, sem isso a criação fica falha, é falhar o sentimento de amor. Então, uma grande dose, talvez a maior dose de programação reencarnatória do ponto de vista de trabalhar nossas emoções e nossos sentimentos, tem a ver com o incremento da capacidade de amar do ser humano. Nós estamos aqui, entre outras coisas, mas sobretudo para aprendermos a amar mais, né? E amar os filhos, amar os pais, é uma grande chance desse aprendizado ter êxito, se nós soubermos fazer isso, né? É claro que há uma certa facilidade do ponto de vista social e biológico para que essas coisas aconteçam. É natural, né, que pais, né, mãe, pai, aquele que cria, né, ame seus filhos e vice-versa, né? Isso é algo natural, a gente espera isso. Então, mas que isso aconteça e aconteça de verdade, né? Porque antes muitos filhos eles tinham mais um temor aos pais, um respeito aos pais, do que um amor real. Como assim muitas pessoas dizem amar a Deus, né? Mas na verdade temem a Deus, né? Tem um medo de fazer alguma besteira e ser castigado, coisas do gênero, não ir para o céu, né? Então a gente está saindo desse tipo de entendimento, né? Estamos indo no entendimento de que é necessário amar, né? Claro, amar com responsabilidade, né? Amar com isenção, né? Amar com alteridade, né? Se colocar no lugar do outro, porque este é o verdadeiro sentido do amor, né? O amor, ele, por exemplo, ele não prende o outro a você. O amor, ele liberta, né? Pais que querem ter um filho preso, né, perto de si, né, podem estar prejudicando a reencarnação do seu filho. O amor liberta, né? Então, a responsabilidade dos pais, né, com os filhos são importantes, né? E também, de vez em quando, eu ouço algumas pessoas falarem assim, olha, eu crio meu filho para o mundo, né? E realmente a gente deve pensar assim, né? Não criar para a gente deve preparar para o mundo. Mas, assim, talvez a maneira mais completa de ter essa visão é a gente pensar assim, olha, vamos criar nossos filhos para o universo, né? Porque, tudo bem, estamos aqui no mundo, mas nós temos também que ter a certeza de que nós somos seres universais, né? Nós estamos aqui, mas nós pertencemos ao universo. Somos seres inteligentes, amorosos e imortais do universo. Muita paz. E nesse momento, vamos fazer aí a oração final para que possamos encerrar a palestra desta tarde.
Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, entrando em sintonia com a boa espiritualidade e agradecendo mais uma vez a presença deles. Que a paz, o amor de Jesus esteja com a nossa família, pais e filhos. Esteja sempre conosco. Que assim seja. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.